O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amado povo de Deus, nós estamos aqui como toda quarta-feira, estamos pedindo que Nossa Senhora de Guadalupe nos guarde no seu coração de mãe. E tudo a ver nessa quarta mariana com a liturgia, com o Evangelho e a primeira leitura que escutamos. Começa o Evangelho dizendo assim, Lucas: Jesus viu uma grande multidão e expressa, a multidão era de grande quantidade. Nesse momento, às vezes nós podemos nos iludir. Às vezes nós temos um grupo, seja o grupo das capelinhas, o grupo do terço, e de repente não vem gente. Vou falar sobre isso no retiro, mas já trago. E a gente desanima. Do outro lado, um grande número de pessoas não significa qualidade. Jesus está diante de uma grande multidão, mas ele não se envaideceu. Ele poderia dizer assim: puxa, o meu ministério está excelente, olha quanta gente está me seguindo. Ilusão, tudo é ilusão. Por isso, não vamos pelo número, mas pela qualidade. E Jesus, olhando aquela multidão, diz assim: ô geração perversa. Ele fala para aquela multidão e fala para nós. Por quê? Porque Jesus, vamos dizer assim, detona. Porque era uma grande multidão, mas não significava o que ele queria: conversão a um Deus misericordioso. Qual é a grande mensagem de Jesus? Mudança de vida, conversão a um Deus misericordioso. Do contrário, eles fizeram o que às vezes a gente vive fazendo, que eram os sinais. A gente nunca se basta. Gente, às vezes você vê uma pessoa que estava com câncer, que foi curada. Certamente daqui a pouco vou ler um testemunho de Nossa Senhora de Guadalupe. A gente escuta no rádio experiência de Deus. De repente você vai ver no retiro tantos testemunhos, pessoas que vêm a este santuário pedir e depois agradecer. Mas lá no fundo você fica: quero mais, quero mais. Deus não me escuta, Deus não me atende. Hei de explicar neste final de semana que isso é uma patologia, é atentar a Deus. E Jesus chega a dizer: chega, não lhes darei sinal algum. Você vai dizer: mas por que Jesus agiu assim?
Porque por mais que ele desse sinal, já os tinha, não havia uma decisão de acreditar. Se não houver uma decisão, e amar é decisão, seguir Jesus Cristo é decisão, converter-se é uma decisão da inteligência e da vontade. Não é sentimentalismo. Eu decido por, exemplo, eu decido por manter o meu casamento, então eu decido todo dia amar minha esposa, todo dia amar meu marido, todo dia eu decido continuar como sacerdote. É o amor alimentado. Eu decido seguir Jesus Cristo. E não podemos nos iludir que são esses sinais extraordinários que vão nos convencer, porque isso é uma intimidade com Deus. Estou me fazendo entender? E isso é importante, porque senão nós entramos numa área de Jesus milagreiro, curandeiro, e Jesus não é. E quando a saúde não vem? E quando a cura não chega? E quando o sofrimento permanece? E aí? E aí? Por isso Jesus disse: não lhes darei mais sinal. Vocês não querem, vocês não estão vendo o que está diante de vocês, sou eu. Então não é o sinal. Jesus diz: eu sou o sinal. Aqui ele está dizendo que ele, como pessoa, é o referencial de nossa vida, a razão do nosso amor. O voltar ao primeiro amor não é voltar ao momento que eu fui curado, mas é o momento em que encontrei Jesus. Esse é o primeiro amor. E ele disse, porque Jonas, os ninivitas acreditaram, e eu sou maior do que Jonas. Vamos na primeira leitura. A primeira leitura nos fala que Jonas foi mandado uma segunda vez, porque lembremos que a primeira vez que Jonas foi mandado, ele fugiu, até que uma baleia o engoliu. É o segundo envio de Jonas. Jonas não estava muito afim de fazer isso. Primeiro porque ele tinha que pregar a conversão, falar uma língua dos assírios. Nós não entendemos bem, mas essa cidade de Nínive é a capital dos assírios. Jonas falava o quê? O hebraico. Então, se ele falava a linguagem dos ninivitas, falava com sotaque. Agora você imagina uma potência que era a Síria, aparece um louco falando com um sotaque e dizendo: convertam-se. Ou esta potência, mais de 150 mil pessoas, é assim que os historiadores falam quanto era Nínive, vai ser destruída. E quem disse isso é Javé. Quem é Javé? Um povo pagão, que não conhece Deus. Por isso Jesus disse: percebam que aquele povo que era pagão, por causa da mensagem de Jonas. E qual era a mensagem? Convertam-se a Deus, mudem de atitudes pagãs, mudem. Deus é misericordioso e pode ser que não os destrua, mas o pecado de Nínive clama aos céus. Jesus reflete. Quando Jonas falou, todo o povo começou a jejuar, rezar, vestir-se com saco de estopa. Sabe o que é isso, né? Aquele saco grosseiro. E cinzas na cabeça. E Jesus disse: e vocês que acabaram de colocar cinzas na cabeça? Ah, é para mim, padre? É, para você e para mim. Que quarta-feira passada, uma semana já, colocamos cinzas na cabeça. Será que nós mudamos? Mas está muito cedo. Muito cedo do quê?
para se converter? Está muito cedo, a quaresma nem começou. Mas quantos anos você já viveu quaresmas? Há quanto tempo Deus está esperando a nossa conversão? Há quanto tempo Deus quer mostrar misericórdia? Basta aceitarmos. Jesus depois diz: geração que vai ser condenada, porque quando veio Salomão, até a rainha de Sabá veio até Jerusalém para ouvi-lo. E estou eu aqui que sou maior do que Salomão. Então Jonas o profeta, Jesus é maior que o profeta. Salomão o sábio, Jesus é o sábio por natureza. Sábio no sentido completo da palavra. Mas mesmo assim, seja na sabedoria, seja no profetismo, o que estamos esperando nós? Queridos irmãos, nós sabemos hoje, eu tenho certeza que a leitura orante, se alguém perdeu às 10 horas, escute à noite. A leitura orante de hoje, de Paulo aos Romanos, vai dar o que falar. Eu sei que vem bomba, mas era São Paulo. São Paulo denunciando algumas coisas, não condenando, não contra o pecador, mas mostrando o que é certo aos olhos de Deus. Vou deixar essa curiosidade para você. É uma bomba, um assunto que se foge. Quem tiver curiosidade vai. Mas percebam, voltemos à reflexão. Voltemos. Nós temos tantos sinais. Hoje é quarta-feira mariana. Maria, o anjo lhe apareceu. Tu serás a mãe do Salvador. Ela pediu sinal. Ela ficou esperando alguma coisa acontecer. O anjo lhe disse: tu serás a mãe do Salvador, não por ação humana, mas pela ação do Espírito Santo. Gente, incertezas e incertezas. Zacarias, lembre-se, que prova eu terei de que minha mulher estará grávida? Fique calado. Duvidou. Maria simplesmente disse: fiat, aceito. Aceito e não peço mais sinal. Faça-se em mim tua vontade. Será que hoje, nessa quarta mariana, nós não somos chamados a parar de pedir explicações para Deus e se render a Deus? Parar de fazer oposição a Deus e obedecer a Deus e dizer: faça, Senhor, o que tiver que fazer, faça comigo. O que for da tua vontade, eu aceito. O que for do teu querer, será o meu. Isso é um lançar-se no abismo sem ter como voltar. Sabe quando você vai se lançar. Se você vai se lançar, você tem que decidir: eu vou ou não vou. E uma vez que se lançou, está na mão de Deus. É isso aqui, é aquele gatilho. É como Maria, voltemos à quarta-feira. Ela não ficou esperando mais sinais. De repente Deus chegou para você hoje, ou nesses últimos tempos, e está te incomodando. Deus, Ele tem a habilidade de nos incomodar. Por quê? Porque Ele é pai, é mãe. E o pai e a mãe, quando vê um filho no caminho errado, não tem paz.
Enquanto o pai e a mãe aqui na terra não vê o filho bem encaminhado, ele fica dando conselho. Mas de novo, mãe, mas de novo, é ou não é? Mas de novo vem com essa história, chega, vira o disco, troca o disco, velha, vai, velho caduco, troca o disco, parece que está arranhado. A gente, nada aqui, Deus é isso, desculpa essa comparação, mas Deus, Ele nos incomoda, porque Ele é Pai e Ele sabe que nós podemos mais. Então de repente, se você se sentiu inquieto, bendita inquietude. Se você foi tirado da zona de conforto, bendita busca. Bendita busca. Vamos agir de forma muito simples. Pegar Maria e dizer assim: faça-se. A exemplo de Maria, eu me coloco nas tuas mãos. O que for melhor para mim, Senhor, faça. Sem pedir explicações, eu aceito. Sem colocar condições, eu permito. Sem querer compreender o todo, eu aceito o agora. O todo Deus sabe. O agora eu decido fazer. Que Deus nos ajude